Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, na verdade, porque nós estamos gravando essa aula, no dia 25 de março, no período da manhã, em razão de um compromisso do meu curso de doutorado, e eu não poderei estar ao vivo com vocês na data de hoje à noite, né? Mas nós vamos trabalhar aqui, né? As aulas vão ser disponibilizadas, e aí, na próxima aula, a gente se reúne ao vivo e, em caso de dúvidas, né, estarei à disposição de todos. Bom, pessoal, nós vamos dar sequência à nossa matéria, então, de Direito Empresarial, na qual estávamos estudando aí o conceito, né, de pessoa física que exerce atividade empresarial, chamado empresário individual, e da pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, chamada aí de sociedade empresária. Nós vimos, na última aula, que existe um princípio que rege a atuação patrimonial desses dois, o empresário individual e a sociedade empresária, que chama princípio da unidade patrimonial. No caso do empresário individual, aplicando-se o princípio da unidade patrimonial, verifica-se que ele tem apenas uma personalidade jurídica, né? E, consequentemente, todos os seus bens pertencem, né, unicamente a essa mesma personalidade jurídica. Tanto os bens voltados à atividade empresarial, quanto os bens pessoais. E, em razão disso, né, e portanto de um patrimônio único, o empresário individual ele tem, na verdade, a chamada responsabilidade ilimitada. Porque, pelas dívidas da atividade empresarial, responderão aí a integralidade dos seus bens, né? Responderá a integralidade dos seus bens, né? Inclusive, podendo aí responder com seus bens pessoais. Então, se o empresário individual faz uma dívida no exercício da profissão, essa dívida pode recair aí sobre os seus bens pessoais, sua casa, seu carro, seu barco, sua lancha, enfim, né? Bens pessoais aí, né? Ao passo que, se a gente aplicar esse mesmo princípio da unidade patrimonial à pessoa jurídica, nós percebemos que a pessoa jurídica ela tem uma responsabilidade limitada. Por que limitada? Porque, na prática, ela acaba tendo patrimônios diferentes à medida que ela tem também personalidades jurídicas diferentes. Porque a pessoa jurídica, a pessoa jurídica, tem uma personalidade própria e diferente da personalidade de cada um dos seus sócios. E cada um dos seus sócios também tem as suas personalidades jurídicas próprias. E, com isso, tanto a pessoa jurídica ela tem um patrimônio próprio e só dela, como os sócios e cada um deles tem um patrimônio próprio e só deles. Consequentemente, se a pessoa jurídica faz dívida, as dívidas da pessoa jurídica vão poder incidir apenas sobre o patrimônio da própria pessoa jurídica, né? Sobre os bens aí, então, empresariais, como, por exemplo, um estabelecimento empresarial. E, como regra, essas dívidas ficam, então, limitadas aos bens da própria sociedade empresária, da própria pessoa jurídica, da própria empresa aí, e não poderão incidir sobre o patrimônio pessoal dos sócios, que ficam aí protegidos, né? Ficam aí blindados, né? Então, se a pessoa jurídica faz uma dívida, o credor da pessoa jurídica pode até penhorar os bens da pessoa jurídica, e só da pessoa jurídica, o credor da pessoa jurídica não poderá, como regra, penhorar aí os bens pessoais dos sócios. Os bens pessoais dos sócios ficam, então, protegidos, ficam aí blindados. E é por conta disso que ocorre na prática, né, às vezes da pessoa jurídica, da empresa quebrar, mas os sócios saírem bem, aí os sócios saírem com patrimônio, né? Isso, em tese, é possível, isso, em tese, é até lícito, em razão dessa responsabilidade limitada da pessoa jurídica. Agora, pessoal, como toda boa regra, existem exceções, né? E a exceção à responsabilidade limitada aqui é a desconsideração da personalidade jurídica. Porque a desconsideração da personalidade jurídica, ela permite, então, que os credores da pessoa jurídica
Se não conseguirem receber da própria pessoa jurídica, se não conseguirem penhorar bens da própria pessoa jurídica, poderão, então, em um segundo momento, tentar penhorar patrimônio pessoal do sócio, né? Dos sócios. Tentar penhorar patrimônio pessoal dos sócios, né? E, portanto, né, a desconsideração ela funciona aí como uma exceção, porque ela passa por cima da blindagem patrimonial criada pela pessoa jurídica, né? E permite, então, que o credor da pessoa jurídica penhore patrimônio, bens pessoais dos sócios. Mas veja, isso é exceção. E como exceção, ela não pode acontecer na grande maioria dos casos, ela ocorre, então, apenas em poucos casos. E sendo uma exceção, ela só poderá ocorrer quando de fato estiverem preenchidos todos os requisitos legais para que ocorra, para que se dê a desconsideração da personalidade jurídica. Porque se não tiverem sido preenchidos os requisitos legais, não vale a regra. Não vale a exceção, vale a regra, né? Que é a blindagem patrimonial, né? Que é a proteção do patrimônio pessoal do sócio. E aí, nós, a partir de uma pergunta, não me lembro agora de quem, mas a partir de uma pergunta, a gente avançou um pouco, né, na nossa matéria aí, nós aprofundamos um pouco a nossa matéria e comentamos um pouco sobre esses requisitos legais para que se aplique a exceção, né, para que se desconsidere a personalidade jurídica e permita aí que o credor da pessoa jurídica penhore, né, patrimônio pessoal do sócio. E para explicar essas ordens de requisitos aí da desconsideração da personalidade jurídica, eu disse para vocês que existem duas teorias, né, a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria maior da desconsideração, ela é chamada teoria maior porque ela traz mais requisitos. E a teoria menor da desconsideração, ela é chamada teoria menor porque ela traz menos requisitos. Agora, veja, olha só, a teoria maior, ela tem mais requisitos a serem cumpridos, ela exige mais para poder desconsiderar a personalidade jurídica, o que significa dizer que é mais difícil conseguir a desconsideração quando adotada a teoria maior. E, ao contrário, né, a teoria menor, ela é menor porque ela tem menos requisitos para permitir a desconsideração. E se ela tem menos requisitos a permitir a desconsideração, tem menos requisitos a ser cumprido, é mais fácil conseguir a desconsideração, né? Adotada a teoria menor, é mais fácil aí ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. E aí nós vimos que a adoção de uma ou outra teoria não fica a critério do juiz. Não é o juiz que define se ele prefere a teoria maior, com mais requisitos e mais difícil, ou se ele prefere a teoria menor, com menos requisitos e mais fácil. Não é o juiz. Quem adota uma ou outra teoria é a própria lei, né? Isso é previsão legal. E essas previsões legais variam a depender do tipo de matéria e principalmente aí a depender do tipo de dívida, né? Do tipo de dívida, aí da natureza da dívida. E funciona assim, pessoal: dívidas civis e empresariais, portanto, direito civil e direito empresarial, portanto, direito privado, adota-se a teoria maior, né? Prevista aí no artigo 50 do Código Civil, que vocês já estudaram no primeiro ano, né? Porque é matéria de parte geral de direito civil. Ao passo que dívidas de natureza TTC, né? Dívidas de natureza TTC, T de trabalhista, T de tributária e C de consumeristas, né? Dívidas TTC, tributárias, trabalhistas e consumeristas, adotam aí a teoria menor.
E, portanto, né, nessas dívidas TTC, exige-se menos requisitos para desconsiderar a personalidade jurídica. E como, então, exige menos requisitos, é mais fácil conseguir a desconsideração, né? Por isso aí que em processos trabalhistas, né, reclamações trabalhistas, é mais frequente ter desconsideração da personalidade jurídica, né? Na Justiça do Trabalho, então, é mais frequente ter desconsideração da personalidade jurídica, porque lá se adota a teoria menor, né? Da mesma forma, nas execuções fiscais, né? Seja aí de tributos federais na Justiça Federal, seja aí de tributos estaduais e municipais na Justiça Estadual. Executa-se tributo, né? Então é dívida de natureza tributária e, portanto, adota-se a teoria menor. Então, nas execuções fiscais, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, é mais fácil que haja também desconsideração da personalidade jurídica, né? E, por fim, né, nas dívidas consumeristas, o grande juízo aí do consumidor são juizados especiais, né? É também mais fácil aí a desconsideração da personalidade jurídica, ocorre também com bastante frequência essa desconsideração, né? Por conta aí da adoção, então, da teoria menor. Pessoal, e aí vocês vão me perguntar, quais são os requisitos, né? Seja da teoria maior, seja da teoria menor, quais são os requisitos? Olha lá, na teoria maior, né, o primeiro requisito é o inadimplemento. Então, o credor, ele deve tentar cobrar a pessoa jurídica, ele deve tentar penhorar bens da pessoa jurídica, mas se ele não conseguir receber da pessoa jurídica ou não encontrar em nome da pessoa jurídica bens passíveis de penhora, né, ele não recebeu, né? Ele não recebeu. Ou seja, houve inadimplemento pela pessoa jurídica da dívida, né? Esse é o primeiro requisito, o inadimplemento pela pessoa jurídica da dívida. Mas veja que, se o primeiro requisito é o inadimplemento da pessoa jurídica, significa que o credor, ele é a regra, que cobrar primeiro a pessoa jurídica e tentar receber primeiro da pessoa jurídica e tentar achar bens e penhorar os bens da pessoa jurídica. Somente se ele não conseguir, né, somente se ele não conseguir receber da pessoa jurídica e não houver bens penhoráveis, é que ele vai poder, então, pensar em exercer aí a desconsideração da personalidade jurídica, né? De modo que a desconsideração, mesmo na teoria maior, né, ela é subsidiária, né? Só pode se pensar em desconsideração depois de ter tentado receber da pessoa jurídica. E após essa tentativa frustrada, então, de receber da pessoa jurídica, o credor, então, ele pode aí pensar, pleitear na desconsideração. Porém, veja só, não terminou ainda os requisitos, né? Na teoria maior, não terminou ainda os requisitos. Não, né? Não. Por quê? Porque na teoria maior existe uma segunda ordem de requisitos previstos aí justamente no artigo 50 do Código Civil. E essa segunda ordem de requisitos é o chamado, na verdade, abuso da personalidade jurídica, né? E o abuso da personalidade jurídica nada mais é do que a caracterização de má-fé dos sócios, ou seja, eles estarem usando aí a pessoa jurídica justamente na tentativa de proteger o seu próprio patrimônio, né? Então tem que ficar aí caracterizado uma má-fé dos sócios, né? E a lei, ela traz duas possíveis condutas de má-fé, né? A primeira conduta é o desvio de finalidade, na qual os sócios aí utilizam da pessoa jurídica, né, para uma outra finalidade que não a prevista inicialmente ou a descrita no ato constitutivo dessa pessoa jurídica, né? E às vezes até usam essa pessoa jurídica como forma de burlar a lei, né? Forma de burlar a lei, né? E o exemplo que se dá são as pessoas jurídicas laranja, né?
Então, cria-se uma pessoa jurídica, mas não para existir de fato, para exercer atividade empresarial, para operar. Não, cria uma pessoa jurídica laranja aí justamente para esconder patrimônio, ou burlar a lei, ou praticar atos fraudulentos. Isso claramente é um desvio de finalidade. Se ficar caracterizado, permite aí a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, né? E além desse desvio de finalidade, a lei também fala em abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial, né? Então, se ficar caracterizado aí uma confusão patrimonial, também é possível a desconsideração da personalidade jurídica. E o que é confusão patrimonial? É mistura de patrimônio. Então, a gente não sabe direito se é da pessoa, se o bem é da pessoa jurídica ou é do sócio, né? O sócio tira dinheiro de dentro da pessoa jurídica e compra bens e põe no nome dele, né? Então, está havendo aí uma confusão patrimonial. Veja, o Instituto da Pessoa Jurídica, ele surgiu justamente para permitir a separação patrimonial. O que é da pessoa jurídica é só da pessoa jurídica, tanto bens quanto dívidas, e o que é do sócio é só do sócio, tanto bem quanto dívidas, né? O Instituto da Pessoa Jurídica, ele surgiu para fazer a separação patrimonial. Agora, se o sócio, apesar de ter essa possibilidade de separar patrimônio, porque ele criou a pessoa jurídica, ele próprio sócio começa a misturar patrimônio, pegando dinheiro da pessoa jurídica e comprando, por exemplo, bens pessoais dele, ele está fazendo uma confusão patrimonial, ele está desrespeitando a própria finalidade da pessoa jurídica, né? E nesse caso, então, é possível aí a desconsideração da personalidade jurídica para pegar patrimônio pessoal do sócio, até porque esse patrimônio pessoal do sócio veio do dinheiro da própria pessoa jurídica, né? E aí, então, desconsidera-se a personalidade jurídica. De modo que, pela teoria maior, né, a gente tem uma acumulação de requisitos, porque precisa inicialmente do inadimplemento, mas não basta o inadimplemento, porque precisa somar a esse inadimplemento também o abuso da personalidade jurídica, né, que é justamente essa conduta de má-fé, pela ou desvio de finalidade ou então confusão patrimonial, né? Então precisa necessariamente o inadimplemento, mais desvio de finalidade, ou se não tiver desvio de finalidade, então confusão patrimonial, um dos dois, né? E essa é a teoria maior aplicada para dívidas civis e empresariais. E, pessoal, nós temos também, né, como a gente já comentou, a teoria menor. E a teoria menor, ela é menor porque tem menos requisitos, né, e vale aí nas dívidas TTC, trabalhista, tributária e consumerista. E ela tem menos requisitos. E quais são os requisitos? Pessoal, na teoria menor, basta, só ele, então, o inadimplemento. Basta o inadimplemento. Então, se um credor trabalhista, se um credor tributário, que é o Estado, ou um credor consumerista, que é o consumidor, tenta receber da empresa e não consegue, basta que ele prove, então, que ele tentou receber da empresa e que a empresa não pagou, né, e não tem bens penhoráveis, né, não acha um gato para puxar pelo rabo da empresa, isso já permite, então, a desconsideração da personalidade jurídica, né, para que incida, então, né, essas dívidas tributárias, trabalhistas e consumeristas, que são da empresa, da pessoa jurídica, sobre o patrimônio pessoal do sócio, penhorando aí, né, seu carro, sua casa, né, seus bens pessoais, né? E se basta, então, o inadimplemento, né, na teoria menor, basta, então, o inadimplemento, na prática fica muito mais fácil aí desconsiderar a personalidade jurídica adotada a teoria menor, né, nas dívidas tributárias, trabalhistas e consumeristas. Havendo inadimplemento e havendo aí, né, uma busca de bens e não encontrando bens, o credor trabalhista, tributário e consumerista já pode, então, requerer a desconsideração da personalidade jurídica, e é por isso que a gente vê com muito mais frequência desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho, nas execuções federais, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, e nos juizados especiais, que é o grande juízo aí do consumidor, né, que é o grande juiz, né, do consumidor.
Pessoal, e com isso nós terminamos a diferença entre empresário individual e sociedade empresária. Vimos aí a aplicação do princípio da unidade patrimonial a cada uma delas, gerando a responsabilidade ilimitada ao empresário individual e a responsabilidade limitada à sociedade empresária. Porém, essa responsabilidade limitada da sociedade empresária é a regra. Porém, como toda boa regra, existem exceções e a gente estudou, então, agora, né, a desconsideração da personalidade jurídica. E com isso, então, nós finalizamos o último ponto iniciado aí na aula anterior e a gente pode, a partir de agora, começar um novo ponto da matéria, que é o tema chamado das obrigações do empresário, registro, escrituração dos livros empresariais e balanços, né? Então, o nosso novo tema aí é das obrigações do empresário, registro, escrituração dos livros empresariais e balanços. Pessoal, nós vamos seguir o material da última aula, mesmo o material da última aula, como eu já havia comentado, e esse tema, ele está, olha lá, a partir da página 28. Então, por favor, aí, quem quiser acompanhar com seu próprio material, para fazer as anotações, é o material, o mesmo material da aula passada, a partir da página 28. E trabalharemos aí, então, as obrigações do empresário. Pessoal, o que são as obrigações do empresário? Obrigações do empresário nada mais é do que a burocracia, né? A papelada que o empresário tem que fazer perante o direito, né, e perante o Estado, para que ele fique, então, regular, né? Para que ele fique, então, lícito, né? Para que ele opere, na verdade, de forma lícita, né? Então, as obrigações do empresário aí, né, são papéis, entre aspas, que o empresário tem que apresentar ao Estado para que o Estado, então, considere esse empresário de forma lícita, de forma regular, né? Permitindo, então, né, o que no dia a dia a gente chama de formalização das atividades empresariais, né? O empresário aí que não cumpre essas obrigações, ele não está formalizado, né? Ele não está formalizado, ele não está regular, né? Ele está operando de forma ilícita perante o Estado. E aí, claro, né, são obrigações do empresário. O empresário ele vai ter que cumprir essas obrigações e, ao cumprir essas obrigações, ele, então, se formaliza perante o Estado. Né? Ele se formaliza perante o Estado. E ele passa, então, né, agora a operar de forma regular, de forma lícita, né? E, inclusive, passa a ter aí, né, a proteção do próprio Estado, né? Com essa formalização, ele passa a ter a proteção do próprio Estado. Pessoal, e são 3 ordens de obrigações, né? São 3 ordens de obrigações que o empresário tem que cumprir. A primeira das obrigações é o registro das atividades empresariais, né? É o registro da empresa, né? Então, a primeira obrigação é o registro das atividades empresariais, é o registro da empresa. E essa, na verdade, é a grande obrigação de formalização do empresário, né? O seu registro enquanto empresa. Porém, não para por aí, porque depois do registro, o empresário ainda tem outras obrigações. A segunda obrigação é a escrituração dos livros empresariais, né? A escrituração dos livros empresariais. E o que é a escrituração dos livros empresariais? É o registro ou o cadastramento das atividades empresariais, ou seja, aquilo que o empresário está realizando no seu dia a dia como empresário. O que ele está comprando, o que ele está vendendo, o que ele está produzindo, né? O que está entrando de dinheiro, o que está saindo de dinheiro. Então, os registros da própria atividade empresarial, do dia a dia como empresário, do dia a dia das suas atividades empresariais, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, essa segunda obrigação, escrituração dos livros empresariais, que é a escrituração, que é o registro das atividades empresariais, por que tem o nome de livro, né?
Porque antigamente, gente, esses registros eram feitos em livros mesmo, né? Não era bem um livro, era um fichário aí, né? Mas fazia os registros em papel e ia arquivando aí no fichário, formando de fato um livro, né? E por isso que o nome é livro. Mas hoje não se faz mais nem de forma física e nem, né, através de um livro, de um fichário, né? Essas escriturações, elas são todas feitas de forma digital, né? Hoje é tudo feito de forma digital. Porém, né, como o direito é bem conservador, como o direito é bem tradicional, o nome de outrora se manteve, né? E a gente continua usando livros empresariais, escrituração de livros empresariais, apesar do registro desses livros, né, ou dessas atividades empresariais serem feitas de forma toda digital. Pessoal, e claro, né, só para exemplificar aí, né, só para exemplificar, para vocês se situarem no que a gente está estudando, o que a gente está trabalhando, provavelmente todo mundo já ouviu falar do chamado livro Caixa, né, o livro Caixa. O livro Caixa é um desses livros, né, de escrituração empresarial aqui, né? Então, ao fim do dia ou ao fim de um determinado período de atividade, né, o empresário ele sempre vai pedir aí para alguém da sua empresa, ou seu contador, né, ou alguém que faça as vezes aí, de lavrar o livro caixa, né, de escriturar o livro caixa. Então, lá no fim do dia, ó, tem que fechar o caixa, vamos fechar o caixa. Claro que o empresário faz isso para ele ter controle, né? Ele tem todo o seu controle com base aí no seu livro caixa, né? As entradas de dinheiro, as saídas de dinheiro, né? Porém, né, ele faz isso também porque ele é obrigado a fazer, né? A lei impõe que ele obrigue a escrituração dos livros empresariais, o registro das suas atividades empresariais, dentre elas o livro caixa, né? Então, não faz só porque precisa, né, ou porque é importante para ter aí de fato controle, mas faz também porque a lei determina que o faça. Tem que fazer o livro caixa, né? E, pessoal, a última obrigação do empresário, né, a última obrigação do empresário é a emissão de balanços anuais. A emissão de balanços anuais, né? E o que são esses balanços anuais? Né? É um relatório final aí, né, de tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu de dinheiro daquela determinada empresa, né, um período aí normalmente de um ano, né? Por isso que chama balanços anuais, né? Então é um relatório aí especificando o que entrou de dinheiro e o que saiu de dinheiro da empresa, normalmente no período de um ano. Pessoal, essa escrituração dos livros empresariais e esses balanços são normalmente emitidos pelo contador, né? É o escritório de contabilidade da empresa, né, contratado pela empresa, que vai escriturar esses livros empresariais e vai emitir os balanços, né? Então, isso aqui, na prática, é realizado, é obrigação do contador. Não é propriamente o empresário ou o sócio que emite, né? Isso aqui são documentos, na verdade, contábeis. Então, o empresário, o sócio, a empresa, ela vai contratar um escritório de contabilidade, né? E é ele que vai lavrar escriturar esses livros empresariais e esses balanços aqui. Pessoal, agora, também não adianta, né, fazer toda essa documentação aqui, o registro, a escrituração, os balanços e engavetar tudo, né? Não adianta, porque a ideia dessas obrigações é formalizar o empresário, a sociedade empresária, perante o direito e perante o Estado. Então, não adianta fazer toda essa papelada aqui e deixar na gaveta, né? Essa papelada toda aqui, registro, escrituração de livros e balanços, eles têm que ser levados, eles têm que ser apresentados ao Estado, né? E o órgão estatal responsável por receber toda essa documentação aqui, arquivar toda essa documentação, né? E analisar e arquivar, né? Na verdade, analisa e arquiva, né, toda essa documentação, é a junta comercial. É a junta comercial.
né? Então, esses documentos, o registro, a escrituração dos livros, né, e os balanços, eles são levados, na verdade, para registro, análise e arquivamento nas juntas comerciais. Pessoal, o termo comum, né, o termo padrão é junta comercial, né, até por uma questão de costume. Mas se quiserem também falar junta empresarial, não está errado, né, porque o direito era chamado comercial quando se criou as juntas e aí o nome ficou comercial. Mas hoje o nosso ramo do direito chama empresarial, então, né, nada mais justo, nada mais lógico que se atualize também o nome do órgão público responsável por analisar essas obrigações do empresário. Então, tudo bem, pode falar aí em junta empresarial. Pessoal, e aqui em Jales, né, a junta comercial, a junta empresarial, ela funciona no prédio da associação comercial. Né? Então, quem precisar da atuação da junta comercial, dos serviços da junta comercial, vai poder encontrar um escritório de representação aqui em Jales, lá no prédio da associação comercial, né, no Alto do Pontilhão, ao lado da Sabesp. Né? É lá que fica, então, o escritório da junta comercial aqui para Jales. Né? Bom, pessoal, e esse é, de fato, um panorama geral aí dessas obrigações do empresário. A última coisa que falta a gente trabalhar, né, de forma também geral aí essas obrigações do empresário, é que essas obrigações do empresário, pessoal, olha só, relacionando com a nossa matéria anterior, né? Relacionando com a nossa matéria anterior. Elas são obrigações do empresário e de todos eles, de modo que são obrigações impostas ao empresário individual, que é a pessoa física que exerce atividade empresarial, ainda que pequenininho, não importa, ele tem essas obrigações do empresário aqui, né? Como também são obrigações impostas à sociedade empresária, que é a pessoa jurídica que exerce atividade empresarial. Tanto uma pessoa jurídica, aí uma sociedade empresária pequenininha, como de fato aquelas grandes empresas, né, que a gente tem aí, que a gente vê atuando, né, sai na mídia, sai em jornal, como as montadoras de veículos, como os bancos, né? A gente tem grandes empresas aqui também na nossa região, né? Aqui em Jales, por exemplo, a Fuga Couros, né? Também com sede aqui na nossa região aí a Faquini, né? São grandes empresas, elas também têm essas obrigações aqui, né? O direito também impõe a elas essas obrigações. Então, essas obrigações do empresário são obrigações gerais, tanto ao empresário individual, que é a pessoa física que exerce atividade empresarial, quanto à sociedade empresária, que é a pessoa jurídica que exerce atividade empresarial. Bom, pessoal, feito esse panorama geral e verificado, então, a abrangência dessas obrigações, a quem se impõem essas obrigações, a gente pode dar início ao estudo de cada uma dessas obrigações em separado, né? E nós vamos estudar a partir de agora o registro, depois vamos estudar a escrituração dos livros empresariais e, por fim, nós vamos estudar os balanços anuais. Começando aí pelo registro. Pessoal, o registro, né, nada mais é do que a apresentação aí ao Estado, no caso, à junta comercial, dos atos constitutivos do empresário. Então, o registro nada mais é do que a apresentação à junta comercial dos atos constitutivos do empresário. E o que são atos constitutivos? São os documentos, né? São os documentos de criação do próprio empresário, né? De criação do próprio empresário. Daí o nome atos constitutivos, né? Porque são os documentos, então, de criação do empresário. E eu disse para vocês que o registro, ele é obrigação do empresário. Então, é obrigação tanto do empresário individual quanto da sociedade empresária. Contudo, o tipo de ato constitutivo muda em se tratando de empresário individual ou em se tratando de sociedade empresária. Pessoal, no caso do empresário individual,
o ato constitutivo chama-se declaração ou requerimento de firma individual, né? Então, no caso do empresário individual, o ato constitutivo chama-se declaração ou requerimento de firma individual. Então, o empresário ele deve preencher essa declaração ou requerimento de firma individual e levar essa declaração ou requerimento de firma individual a registro na junta comercial. E quando, então, o empresário individual registra a sua declaração ou requerimento de firma individual, ele está, então, formalizado para o direito, para o Estado. Ele passa, então, a existir formalmente, né, para o direito, para o Estado, né? E ele passa, então, a ser um empresário formalizado, um empresário lícito, um empresário regular. Agora, no caso das sociedades empresárias, né, que são as pessoas jurídicas que exercem a atividade empresarial, o ato constitutivo tem outro nome, né? Ele pode ser, então, o contrato social, ou então o estatuto social, né? Então, as pessoas jurídicas, as sociedades empresárias, elas levam a registro na junta comercial ou o contrato social ou o estatuto social, né? E com o registro do contrato social, né, ou do estatuto social, né, essa pessoa jurídica, essa sociedade empresária, ela está formalizada, né, e passa a operar, então, de forma regular, de forma lícita perante o direito e perante o Estado, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, quem que escolhe se é contrato ou se é estatuto, né? Quem que escolhe se é contrato social ou estatuto? Quem escolhe, pessoal, não é a pessoa jurídica, não é o sócio, não é o contador do sócio, não é o advogado do sócio, nada disso. Quem escolhe é a própria lei, né? Quem escolhe é a própria lei. A lei diz que existem algumas sociedades empresariais que o ato constitutivo vai ser o contrato social, né? E se você quer, como sócio, criar uma sociedade empresária dessas, que a lei já exige que se faça contrato, você, sócio, não tem opção. Você vai ter que fazer contrato social e, claro, levá-lo a registro na junta comercial. Agora, se você, sócio, não quer fazer uma dessas sociedades aí, você quer fazer outra. E para outras sociedades, a lei não fala em contrato, a lei fala em estatuto social. E aí, para essas outras sociedades, se você quiser fazer essas outras sociedades, aí, sócio, você também não tem opção. Você vai ter que fazer um estatuto social, né? E, claro, levá-lo a registro na junta comercial, né? Então, quem define, na verdade, se vai ser contrato ou se vai ser estatuto é a lei, porque alguns tipos de sociedades empresárias a lei fala que é contrato e outros tipos de sociedade empresária a lei fala que é estatuto. Pessoal, e para as sociedades que a lei fala em contrato, a gente chama então de sociedades contratuais, né? Para as sociedades aí que a lei fala em contrato, a gente chama de sociedades contratuais, né? E a principal delas é também a principal sociedade empresarial, é o principal tipo de empresa que a gente tem no Brasil, que são as sociedades contratuais limitadas. Ou, todo mundo já deve ter visto isso, que tem aí, ao final do seu nome, a abreviação do termo limitada, famoso LTDA, né? Então, as sociedades LTDA são sociedades contratuais, porque o ato constitutivo dela é um contrato, e se você, sócio, quer fazer uma sociedade ilimitada, você vai ter que fazer um contrato social. Agora, as outras sociedades, né, que têm como ato constitutivo, como previsto na lei, estatuto, a gente chama de sociedades estatutárias, né? Então, as sociedades empresariais aí, que a lei prevê como ato constitutivo o estatuto, a gente chama aí de sociedades estatutárias. Pessoal, e a principal sociedade estatutária que a gente tem
é a sociedade anônima, né? E todo mundo já deve ter ouvido falar aí, todo mundo já deve ter visto aí, no final do nome da sociedade, o termo S/A, né? S/A, SA. O que significa S/A? SA significa sociedade anônima, né? Pessoal, essas sociedades anônimas, elas não são a maioria das empresas. Pelo contrário, né? É uma minoria de empresa que se estrutura aí na forma de sociedade anônima, né? Porém, elas são, na verdade, as grandes empresas. Então, montadoras de veículo e bancos aí, gente, é sempre SA, é sempre sociedade anônima. E, sendo sociedade anônima, a lei diz que é uma sociedade estatutária, o ato constitutivo dela é o Estatuto Social. E aí, então, né, se alguém quiser fundar uma sociedade anônima, vai ter que fazer um estatuto social e registrá-lo na junta comercial. Pessoal, e quem também usa estatuto são as cooperativas, né? As cooperativas também usam o estatuto. Só que tomem muito cuidado com as cooperativas. Por quê? A cooperativa, na verdade, ela é um Frankensteinzinho, né? A cooperativa ela é um Frankensteinzinho. Por quê? Porque, igual o Frankenstein, tem pedaços de corpo diferentes aí, costurados para criar o corpo dele Frankenstein, a cooperativa também tem pedaço não de corpo, mas de norma jurídica aí, né, que é costurado tudo junto para formar a cooperativa, né? Então ela é bem peculiar, ela é bem sui generis, né, porque ela é um Frankenstein jurídico, né? Junta norma de várias sociedades diferentes para fazer a cooperativa aí. Então tomem muito cuidado com as cooperativas. As cooperativas, para começar, elas não são empresas, né? As cooperativas aí, elas não são empresas, elas são sociedades simples e, portanto, regidas pelo direito civil, né? As cooperativas aí, elas são sociedades simples e, portanto, regidas pelo direito civil. E se a gente fosse seguir essa regra de ser simples, regida pelo direito civil, a gente registraria o estatuto dela no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Contudo, lembra quem disse que é um Frankenstein, é um monstrinho. Apesar de ser simples, apesar de serem regidas pelo direito civil, elas são registradas na junta comercial. Porém, mesmo sendo registradas na junta comercial, elas não têm natureza empresarial. Elas não têm natureza empresarial. Mesmo registradas na junta comercial, elas continuam sendo regidas pelo direito civil, né? Então, tomem cuidado. Cooperativa é regida pelo direito civil, porém registradas na junta comercial e não no cartório, mas mesmo registradas na junta comercial, elas não têm natureza empresarial, elas continuam tendo responsabilidade civil. E aí, se vocês me perguntarem aí por que isso acontece, por que a cooperativa, sendo simples, né, sendo regida pelo direito civil, acaba tendo o registro do seu estatuto na junta comercial, eu vou responder para vocês que é porque o direito quer, né, é porque o Estado quer, né? A gente vai estudar mais para frente que, além das juntas comerciais, trabalha nesse sistema de registro de empresas aí, né, atua nesse sistema de registro de empresas, um outro órgão público chamado DREI, né? DREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração. E esse outro órgão público, o DREI, que é um órgão federal e, portanto, atua em todo o território nacional, ele tem uma normativa interna, né, ele tem uma regra interna determinando que o registro das cooperativas sejam feito na junta, né? Na verdade, determinando às juntas, né? Manda às juntas que elas juntas façam o registro das cooperativas, né? Então, por conta aí da existência desse órgão federal, que é o DREI, e por conta de uma normativa interna desse DREI, as cooperativas, em que pese serem simples, né, regidas pelo direito civil, elas são registradas na junta comercial, né? Então, tomem muito cuidado aí com as cooperativas. E as cooperativas, elas têm estatuto também,
né? As cooperativas, em regra, elas são estatutos também. Bom, pessoal, então vimos aí que o registro se aplica ao empresário individual, né, e às sociedades empresárias, que o ato constitutivo do empresário individual é a declaração ou requerimento de firma individual, e essa declaração ou requerimento tem que ser registrado na junta comercial. E no tocante às sociedades empresariais, o ato constitutivo pode ser o contrato social ou o estatuto social, e sendo contrato ou sendo estatuto, e quem vai definir se é contrato ou estatuto é a lei, tanto o contrato quanto o estatuto vão ter que ser registrados também na junta comercial. Agora, pessoal, é importante notar que o registro do empresário individual e o registro da sociedade empresária, eles têm efeitos diferentes. Olha só, né? O registro do empresário individual e o registro das sociedades empresárias, eles têm efeitos diferentes. Por quê? Porque no tocante ao empresário individual, que é a pessoa física, esse registro, ele apenas formaliza o empresário perante o Estado. Ele apenas formaliza o empresário perante o Estado. Ele apenas regulariza o empresário perante o Estado. Ele apenas torna lícito a operação, a atividade desse empresário perante o Estado. E não faz mais nada. Por que não faz mais nada? Porque não tem mais o que fazer à medida que o empresário individual ele não tem uma outra personalidade jurídica, né? Então, como ele não tem outra personalidade jurídica, o registro não pode fazer mais nada, né? Ele só formaliza mesmo o empresário individual perante o Estado, né? Por isso que se fala que é um registro declaratório, né? Meramente declaratório, porque o empresário individual está declarando a sua atividade empresarial perante o Estado e formalizando, não faz mais nada. Agora, em se tratando de sociedade empresária, o registro acaba tendo um outro efeito, e é um efeito muito importante, né? E é um efeito muito importante. Que efeito que é esse? Olha só, no caso das sociedades empresárias, né, o registro, ele também formaliza a sociedade empresária perante o Estado. Ele também regulariza e torna lícita a atividade empresarial perante o Estado. Contudo, ele vai além, né? Porque, veja, se é uma sociedade empresária, a sociedade empresária ela tem uma personalidade jurídica própria e diversa da personalidade jurídica dos seus sócios e de cada um deles, né? E essa personalidade jurídica própria das sociedades empresárias são criadas, na verdade, pelo registro, né? Pelo registro, né? Que é a norma, que é o que prevê aí o artigo 45 do Código Civil, né? Se vocês pegarem aí o artigo 45 do Código Civil, está escrito lá que a personalidade jurídica, né, da pessoa jurídica, ela é criada com o registro. Ela é criada com o registro, né? E esse registro, então, da sociedade empresária, ele acaba tendo uma natureza declaratória no tocante à atividade empresarial. Fala, olha, estou declarando que eu estou exercendo uma atividade empresarial, né? Então, ele tem essa natureza declaratória no tocante à atividade empresarial, porque se declara que a pessoa jurídica, né, exerce uma atividade empresarial. Mas, além dessa natureza declaratória, o registro da sociedade empresária, ele tem natureza também constitutiva. Constitutiva. Não no tocante à atividade empresarial. Não no tocante à atividade empresarial. Mas constitutiva no tocante à personalidade jurídica, né? Então, o registro da sociedade empresária, ele tem uma natureza declaratória no tocante à atividade empresarial, mas ele tem também uma natureza constitutiva no tocante à personalidade jurídica, porque é o registro, então, da pessoa jurídica lá na junta comercial, com o registro dos seus atos constitutivos, ou contrato social, ou estatuto social, que cria a própria personalidade jurídica, que cria a própria sociedade empresária. E aí vocês vão me perguntar, professor, isso é importante?
extremamente importante. Isso é extremamente importante. Porque, veja, se não tem pessoa jurídica, ou se não cria pessoa jurídica, não existe outra personalidade jurídica. No fundo, só existe a personalidade jurídica dos sócios. E se só existe a personalidade jurídica dos sócios, só tem um patrimônio, que é o dos sócios. Só tem patrimônio pessoal dos sócios. Então, veja, não adianta falar que é uma sociedade empresária e não registrá-la, porque não é. Não é. Não é uma sociedade empresária. Não é ainda uma pessoa jurídica. É sócio. Só sócio. Trabalhando junto, mas só sócio. Com patrimônio, só de sócio. Ou seja, não se cria personalidade jurídica, não se cria, sem registro, né? Não se cria personalidade jurídica, não se cria patrimônio próprio da pessoa jurídica e não se cria responsabilidade limitada. Não se cria responsabilidade limitada, né? De modo que, veja só, se os sócios até estão trabalhando aí juntos, mas sem registro, né, sem registro na junta comercial, não é sociedade empresária de verdade. Não é sociedade empresária de verdade. Não tem sociedade empresária, não tem personalidade jurídica, não tem patrimônio próprio. E aí, se eles fazem dívida, o credor não é da sociedade, porque ela não existe. O credor, na verdade, é dos próprios sócios. E aí os sócios, esses credores vão poder cobrar diretamente dos sócios e vão poder penhorar patrimônio pessoal dos sócios. Sem registro, o credor já pode cobrar direto os sócios, porque não tem pessoa jurídica, né? Cobra direto os sócios, pode penhorar patrimônio pessoal dos sócios. Aí vocês vão me perguntar, professor, então o credor está fazendo desconsideração da personalidade jurídica? Não. Ele não está fazendo desconsideração da personalidade jurídica, porque só faria desconsideração se tivesse personalidade jurídica a ser desconsiderada. Mas se não tem registro, nem tem personalidade jurídica, então nem tem o que ser desconsiderada. Não é desconsideração, é cobrança direta de verdade. O credor aí, ele não tem pessoa jurídica, então cobra direto os sócios. Né? Já vai colocar os sócios aí no polo passivo da ação de cobrança, já vai colocar os sócios direto aí no polo passivo da ação de execução, né? Os caras já estão direto aí no polo passivo da ação de execução, né? Então, veja que se você quer fazer uma sociedade empresária, né, é mais que obrigação, né, é essência mesmo, né? Matéria de vida ou morte aí, fazer o registro dessa sociedade empresária. Pois, enquanto não feito o registro, ela não existe, ela não foi criada, e se ela não existe, não tem responsabilidade limitada. A responsabilidade é 100% ilimitada. E o credor aí nem toma conhecimento de suposta sociedade. Suposta, porque ela não existe. O credor já cobra direto os sócios sem a necessidade de fazer desconsideração da personalidade jurídica, né? Não vai ter nem desconsideração da personalidade jurídica. Bom, pessoal, com isso nós terminamos aí essa parte introdutória, né, do registro, e a gente pode analisar um pouquinho o dispositivo legal que traz para a gente a obrigação do registro, que é o artigo 967 do Código Civil. E ele fala lá, é obrigatória a inscrição do empresário individual ou sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, que é a junta comercial da respectiva sede. Até aí, beleza, é o que a gente comentou até agora. Só que tem uma parte final, né? Tem uma parte final, vírgula, antes do início da atividade. Olha só, antes do início da atividade. A lei quer, pessoal, que se faça primeiro o registro para depois, quando já se tem registro, iniciar o exercício da atividade empresarial. Nos termos da lei, o registro ele tem que ser prévio ao início das atividades empresariais.
primeiro se registra para depois exercer a atividade empresarial, né? Mas aí vocês vão me perguntar, professor, mas ninguém faz isso, né? E eu vou falar, realmente, ninguém faz, né? Mas veja, nós não estamos aqui para estudar o que o povo faz na rua. Se fosse para estudar o que o povo faz na rua, a gente não vinha na faculdade de Direito, né? A gente ficava lá na praça, lá na pedra, e vendo o que o povo faz na rua, né? De modo que aqui na faculdade de Direito, nós não estamos para ver o que ocorre, né? Que o povo faz. A gente está para ver o que o direito quer, né? O chamado dever ser, né? O que é correto a ser feito, né? O que deve ser feito aí. E nos termos da lei, nos termos do direito, o registro ele tem que ser prévio ao início da atividade. Lembrem disso, né? Isso cai bastante em prova aí. O registro ele tem que ser antes do início da atividade, né? Eu sei, né, como eu comentei aí, que ninguém faz isso, né? As pessoas primeiro resolvem, eu vou abrir um negócio, né? Aí, se vai abrir sozinho, começa a juntar dinheiro, né? Ou se não vai abrir sozinho, começa a correr atrás de sócio aí, né? Aí junta o dinheiro, aí primeiro abre o negócio, né? Aí primeiro abre o negócio e começa a exercer a atividade empresarial. Se não deu certo, já fecha o negócio e acaba ali mesmo, nem registra. Agora, se está dando certo, né? Se está entrando dinheiro e tal, aí é que o empresário individual, que o sócio vai pensar no registro, né? Então, primeiro ele começou a atividade e se tiver dando certo, se entrar dinheiro, é que ele vai pensar em registrar a sua atividade empresarial, registrar a sua empresa, né? Porém, não é isso que o direito quer, né? O direito quer que o registro ele seja prévio ao início da atividade, né? Então, se a gente for seguir a orientação do direito e traçar uma linha cronológica, a gente tem, olha só, primeiro, a lavratura do ato constitutivo. Primeira coisa é a lavratura do ato constitutivo. Então, a assinatura do requerimento de firma individual, a assinatura do contrato social, a assinatura do estatuto social. Essa é a primeira coisa, né? Da linha cronológica que o direito quer, essa é a primeira coisa. A lavratura e a assinatura dos atos constitutivos. A assinatura do requerimento de firma individual, a assinatura do contrato social e a assinatura do estatuto social. Aí, depois de assinado, veja só, o direito ele dá um prazo da data que constou do documento assinado para que esse ato constitutivo seja levado a registro, que é o prazo de 30 dias. Então, uma vez assinado o ato constitutivo, esse ato constitutivo ele tem que ser levado a registro no prazo aí de 30 dias da data da assinatura, da data que constou desse documento aí, né? E levado a registro nesse prazo de 30 dias e, uma vez registrado, o empresário individual ou a sociedade empresária pode, então, dar início à sua atividade empresarial, né? Então, primeiro se lavra o ato constitutivo, 30 dias depois da data que constou a assinatura desse ato constitutivo, leva-se a registro esse ato constitutivo na junta comercial e depois de registrado é que pode, então, iniciar o exercício da atividade empresarial. Pessoal, quando a gente fala sobre isso, né, sempre vem a seguinte pergunta. Professor, esse prazo de 30 dias, contados da data que constou do documento, do ato constitutivo, para ser levado esse documento a registro na junta comercial, é um prazo obrigatório ou não? E a resposta é sim, é um prazo obrigatório. É um prazo obrigatório. Tem que ser levado a registro dentro de 30 dias. Contudo, pessoal, se ele não for levado a registro no prazo de 30 dias, for levado a registro com prazo maior de 30 dias, não tem problema. A junta comercial vai registrar também, né? Então, se perdeu esse prazo de 30 dias aí,
não tem problema, a junta comercial vai registrar também. Então, levou lá em 40 dias, a junta vai registrar. Levou lá em 60 dias, a junta vai registrar. Levou lá em 90 dias, a junta vai registrar e assim por diante, né? Na verdade, a qualquer momento, a junta comercial ela vai sim registrar os atos constitutivos, né? Então, se perder o prazo, não tem problema. A qualquer momento, a junta comercial ela vai sim registrar esses atos constitutivos. No entanto, pessoal, é um prazo obrigatório. Não tem punição, não tem sanção, né? Mas é um prazo obrigatório, né? E como é um prazo obrigatório, a lei, na verdade, ela dá uma vantagem para quem cumpre o prazo de 30 dias, né? A lei dá uma vantagem aí, né? Dá um benefício para quem cumpre esse prazo de 30 dias, quem leva o ato constitutivo a registro dentro dos 30 dias. E que vantagem que é essa? Que vantagem que é essa? A vantagem é o seguinte: assinado o ato constitutivo e levado ele a registro em até 30 dias da data que constou do documento, apresentado esse documento a registro, o registro ele ganha efeitos retroativos. O registro ganha efeitos retroativos, ou seja, é como se tivesse registrado na data do próprio documento. Não registrou na data do documento. Você assinou o documento, depois você levou a registro. Mas se você levar a registro dentro desses 30 dias da data do documento e feito a apresentação para registro dentro desses 30 dias, o efeito do registro é retroativo à data do documento. É como se tivesse registrado na data da assinatura. É como se tivesse assinado e já registrado imediatamente na data daquela assinatura. E aí vocês vão me perguntar, professor, qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem desses efeitos retroativos? Qual que é a vantagem dos efeitos retroativos? Pessoal, no tocante ao empresário individual, realmente não tem muita vantagem, não. Né? No tocante ao empresário individual, não tem muita vantagem, não. Mas no tocante à sociedade empresária, isso é extremamente vantajoso. Isso é extremamente vantajoso. Por quê? Porque o empresário individual, mesmo registrado, né, e ele tem que ser registrado, a responsabilidade dele é sempre ilimitada. Ele nunca tem proteção patrimonial e nunca tem blindagem patrimonial. Porém, a sociedade empresária tem proteção, tem responsabilidade limitada, tem blindagem patrimonial. Quando? Quando se torna sociedade, ou seja, com o registro. E se feito o registro da sociedade empresária, então, dentro de 30 dias da assinatura, os efeitos desse registro retroagem à data da própria assinatura. É como se tivesse registrado na data da assinatura, é como se ela tivesse adquirido personalidade jurídica na data da assinatura, é como se ela tivesse responsabilidade limitada desde a data da assinatura do ato constitutivo. Então, veja que, assinado o ato constitutivo, ainda que essa sociedade não tenha sido levada a registro e faz dívida, mas leva a registro dentro de 30 dias, os efeitos desse registro retroagem à data da assinatura. Então, é como se ela tivesse adquirido personalidade jurídica na data da assinatura e como se ela tivesse já responsabilidade limitada desde a data da assinatura. Então, todas essas dívidas que ela fez aí entre a data da assinatura e o registro, nesse intervalo de 30 dias, se tornaram de responsabilidade limitada. Não vão poder recair no patrimônio pessoal do sócio. Não vão poder recair no patrimônio pessoal do sócio. Olha que beleza. Agora, se essa sociedade empresária não faz o registro em 30 dias da data da assinatura, ela até pode fazer depois. Quanto tempo? Quanto tempo ela quiser. A junta comercial não vai negar o registro. Pode fazer depois dos 30 dias, no prazo que ela quiser. A junta comercial não vai negar o registro. Porém, se feito depois dos 30 dias, os efeitos desse registro não retroagem. Não retroagem. Os efeitos desse registro são só dali para frente. Só dali para frente. De modo que, veja só, feito o registro, depois dos 30 dias,
ela adquire personalidade jurídica e adquire responsabilidade limitada, mas só dali para frente. Então, só por dívidas originadas depois do registro, que vai ter responsabilidade limitada. Agora, pelas dívidas originárias ou originadas antes do registro, não importa que ela se registre depois, porque os efeitos são só do registro para frente. Então, essas dívidas que ela fez anteriormente, ainda que tenha registro depois, mas essas dívidas que ela fez anteriormente, olha só, serão de responsabilidade ilimitada. Serão de responsabilidade ilimitada. Então, o credor vai poder cobrar os sócios e diretamente os sócios, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí, né? Porque se ou não registra, ou até registra, mas depois dos 30 dias, tudo que ficou para trás do registro vai ser de responsabilidade ilimitada. Então, os credores vão poder cobrar os sócios aí. Os credores vão poder cobrar os sócios. Pessoal, isso acontece demais, né? Isso acontece demais. Como a galera primeiro começa a exercer atividade empresarial e, se der certo, depois faz o ato constitutivo e depois registra, todas essas dívidas que a galera fez quando começou a exercer atividade empresarial sem registro são de responsabilidade ilimitada. Então, vai lá, aluga um prédio, né? Nome dos sócios, a dívida do aluguel, responsabilidade ilimitada. Compra estoque de fornecedor, a dívida com fornecedor é de responsabilidade ilimitada, né? E aí, depois que leva a registro, faz o ato constitutivo, sabe que tem que registrar em 30 dias, não registra em 30, vai registrar depois de um ano, e aí, quando registra, adquire personalidade jurídica e responsabilidade limitada. Mas tudo que ficou para trás, inclusive essas dívidas de abertura da empresa, são de responsabilidade ilimitada. E aí o credor vai cobrar o sócio, né? Então, se der algum pepino lá atrás, né, lá para frente, a empresa está indo mal das pernas, não deu certo, deu algum pepino, todo esse período que fica anterior, que o sócio aí não levou a registro, que o sócio fez, na verdade, tudo em nome dele, né, é de responsabilidade limitada, então ele vai ter que pagar em seu nome pessoal, né, ele vai ter que pagar com seu patrimônio pessoal, né? Então, fiquem espertos aí, né, porque o que a gente faz no dia a dia perante o direito está errado, né? Perante o direito, a gente tem que registrar em até 30 dias da data da assinatura do ato constitutivo para depois iniciar a atividade. E se fizer dessa forma, o sócio está, na verdade, se garantindo, né? Porque se ele registra em até 30 dias e depois que ele vai exercer ou iniciar o exercício da sua atividade empresária, quando ele iniciar, ele já tem registro. E se ele já tem registro, ele já tem pessoa jurídica. E se ele já tem pessoa jurídica, o patrimônio já é da pessoa jurídica. E, portanto, ele já tem responsabilidade limitada. Então, o patrimônio pessoal dele vai ficar protegidinho, né? A forma, então, aí de proteger o patrimônio pessoal do sócio, né? Proteger o patrimônio pessoal do sócio. Bom, pessoal, com isso, nós vimos aí o artigo 967 e nós vimos aí o momento de se fazer um registro, né? O momento de se fazer um registro. E nós já comentamos também, né, as consequências aí, né, os prejuízos aí da ausência de registro. O que acontece se um empresário, então, exerce uma atividade empresarial sem registro, né? Ele não adquire personalidade jurídica, própria, então ele exerce, na verdade, em nome dele, sócio, pessoa física, e ele vai ter, então, responsabilidade ilimitada, né? Sem registro, ele tem responsabilidade ilimitada. Pessoal, só que não para por aí, né? A ausência de registro leva a outros prejuízos aí, né? A ausência de registro leva a outros prejuízos. Olha só, se o empresário não tem registro na junta comercial, ele não vai conseguir também depois se cadastrar aí na Receita Federal. Então, ele também não vai ter
seu número de cadastro na Receita Federal, né, que é o CNPJ. Né? Então, a ausência de registro na junta leva a um impedimento de registro na Receita Federal e aí ele não vai ter o seu número de registro na Receita Federal, que é o CNPJ. Além disso, veja só, se ele não tem registro na junta comercial, ele não existe perante o direito e ele não consegue também ter CNPJ. E se ele não existe perante o direito e não tem CNPJ, ele também não vai conseguir participar de procedimentos licitatórios e ele não vai conseguir celebrar contrato com o poder público, com o Estado, porque na verdade ele nem existe perante o Estado, né? E ele nem tem número de registro perante o Estado, que é o CNPJ, né? Então, por exemplo, se a prefeitura vai licitar alguma obra pública, o empresário sem registro ele não vai poder participar dessa licitação, né? E se não pode participar de licitação, ele não pode celebrar um contrato com a prefeitura, né? E aí, uma grande fonte de renda, que são as obras públicas, né? Serviços públicos, concessões públicas, esse empresário não vai ter, não vai poder, né? Então, acaba gerando também um prejuízo muito grande para ele, né? Só vai poder, de fato, participar de licitação e contratar com o poder público o empresário devidamente registrado na junta comercial e também registrado na Receita Federal com o seu número próprio de registro aí, que é o CNPJ. Pessoal, além disso, olha só, o empresário que não tem registro, ele também não vai poder pleitear recuperação judicial própria, né? Se ele está em uma crise econômica, mas não tem registro, ele não vai poder pleitear recuperação judicial própria, né? Ele não pode aí se valer desse benefício que é a recuperação de empresa para tentar sanar as suas crises econômicas internas e permanecer em atividade, né? E se ele, então, está em crise econômica e não pode participar de um procedimento de recuperação própria, infelizmente ele não vai ter saída, ele vai acabar falindo, ele vai acabar quebrando, né? Ele vai acabar falindo, ele vai acabar quebrando, não tem jeito, né? Então, a falta do registro aí também é muito negativa para ele, porque impede esse grande benefício que é a recuperação de empresa, e sem recuperação de empresa, né, ele em crise econômica e sem recuperação de empresa, ele vai acabar quebrando aí, né? Então é muito ruim. Pessoal, agora veja, né, ele não pode participar de recuperação, ele não pode pleitear recuperação. E se ele não pode pleitear recuperação, ele vai acabar quebrando. O que significa que, apesar de não poder participar de recuperação, ele pode sim falir, né? Ele pode sim falir, ele pode sim passar por um procedimento de falência, né? Então, o empresário sem registro não pode participar de recuperação, mas pode sim falir, pode sim ter a sua falência decretada, né? Porque, veja, se o empresário sem registro não tivesse, não pudesse falir, né, seria um ótimo negócio não ter registro, né? Falar, eu não vou me registrar porque aí eu não posso falir também, né? Eu posso estar em crise econômica que eu não vou falir, né? Isso não faz sentido, né? Então eu estou alegando a minha própria torpeza, que é a ausência de registro, para evitar a incidência da falência. Não faz sentido, né? Se eu estou fazendo algo de errado, eu não posso ter benefício pelo erro, né? Então, a falência, ela pode sim, né, incidir sobre o empresário aí que não tem registro, né? O empresário sem registro, ele não pode participar de recuperação porque é algo benéfico para ele, mas ele pode sim falir porque é algo ruim para ele, é algo maléfico para ele, né? A ausência de registro não impede claramente a falência do empresário. Pessoal, mas se vocês olharem o material, está escrito aí, olha lá, que o empresário sem registro, ele não pode pedir falência de terceiro. Aí vocês vão me perguntar, ué, professor, mas você acabou de dizer que o empresário pode falir, mas aí no material está dizendo que ele não pode pedir falência de terceiro? Veja só, são coisas diferentes. O empresário sem registro, ele não pode, ele pode falir, ele próprio falir. Falência dele, empresário, fechamento dele, empresário. Isso pode, isso não tem problema nenhum. O que não pode é
o empresário sem registro, ele não pode pedir a falência de um terceiro, de uma outra empresa. Então, veja, existe uma empresa que está devendo para o empresário sem registro. Esse empresário sem registro não vai poder pedir a falência desse terceiro, dessa outra empresa aí, né? Ele não pode pedir a falência de terceiro. Ele, empresário sem registro, pode falir, mas ele, empresário sem registro, não pode pedir a falência de um terceiro. E por quê, pessoal? Porque a falência, ela é um processo judicial, né? E para poder pedir a falência de um terceiro, tem que entrar na justiça, tem que existir perante o Estado, né? Para poder entrar na justiça. E o empresário sem registro, ele não existe perante o Estado, então ele também não pode, né, dar as caras lá na justiça, porque ele não existe perante o Estado, né? Seria, na verdade, alegar a própria torpeza. Falar, ó, eu não existo perante o Estado porque eu não tenho registro, mas eu estou vindo aqui no Poder Judiciário porque eu quero decretar a falência do terceiro aí, né? Daquele devedor danado que me deve e não me paga, né? Não faz sentido, né? Não tem como, porque o empresário sem registro, ele não existe perante o Estado, então ele também não pode entrar na justiça, né? Então, importante aí, o empresário sem registro, ele pode falir, mas ele não pode requerer a falência de um terceiro. Ele não pode requerer a falência de um terceiro. Pessoal, e não requerer falência de terceiro, não poder requerer falência de terceiro, é um prejuízo enorme, né? É um prejuízo enorme. Por quê? É um prejuízo enorme, né? Ou é uma restrição enorme? Pelo seguinte, olha só, a falência, ou o pedido de falência, ela é a melhor forma que o credor tem de receber o seu crédito. Então, se eu sou credor de uma empresa e eu tenho dinheiro para receber dessa empresa, né? E eu, sendo credor, estou registrado, eu tenho essa possibilidade de pedir a falência do meu devedor, né? Eu tenho a possibilidade de pedir a falência do meu devedor. E essa é a melhor forma de cobrar as dívidas, porque se eu cobro a dívida pedindo a falência do devedor, o devedor vai olhar aquilo e vai falar, meu Deus do céu, estão pedindo a minha falência. Em razão de uma dívida, estão pedindo a minha falência. Se eu não pagar, vai decretar a minha falência. E se decretar a falência, vai fechar a empresa. Então, por uma dívida, perde-se a empresa inteira. E aí, o que esse empresário aí, devedor, vai fazer para não perder a empresa inteira? Vai pagar a dívida. Vai pagar a dívida. Então, a falência, o pedido de falência de um credor contra uma empresa devedora, ela tem uma força coercitiva muito grande, né? Porque se não paga a dívida que originou o pedido de falência, decreta a falência. E aí, por uma dívida, fecha a empresa inteira, né? Agora, veja só, se não tem essa possibilidade de pedir a falência, o credor pode até cobrar a dívida do empresário, mas sem falência, sem pedido de falência. E aí? E aí que não tem esse método, né, coercitivo maior, porque o empresário devedor vai sofrer o pedido de cobrança e vai falar, vou pagar não, porque no máximo vai penhorar um bem, vai localizar um bem aí, né, e se penhorar eu pago depois. Mas tranquilo, não vou pagar não, porque não vai decretar minha falência, não vai fechar a minha empresa, né? Então perde todo esse caráter coercitivo aí que é inerente à cobrança de dívida através de pedido de falência. Pessoal, e para a gente entender isso aqui, né, basta se colocar na posição do devedor. Você é uma empresa devedora, você está devendo para um monte de gente. Um dos teus credores te cobra por pedido de falência. Outro teu credor te cobra por pedido de cobrança, pedido de execução normal, sem falência. E você tem um dinheirinho que é suficiente para pagar uma das duas dívidas, mas não é suficiente para pagar as duas. Qual das duas você vai pagar? Você vai pagar, claro, a da falência. Por que você vai pagar a da falência? Porque se você não paga, decreta a tua falência e fecha a tua empresa. Acabou, já era, não tem mais o que fazer. E você deixa a outra em aberto, vai rolando e vê o que faz depois,
né? Então, acaba forçando o empresário a pegar seus recursos escassos e priorizar o pagamento das dívidas que estão dentro de um pedido de falência, né? E as outras dívidas que não estão dentro de um pedido de falência acabam sendo postergadas, né? Então, ter o registro, ser credor, ter o registro, permite cobrança por pedido de falência, que tem um caráter coercitivo muito mais forte, muito maior. Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar também muito longo, né? Agradeço aí a presença e a paciência de vocês, mas a gente continua no próximo bloco, logo mais, né? Então, muito obrigado e até daqui a pouco.